Olá, amigo, olá, amiga. Progresso em Foco e hoje eu tenho uma surpresa, um presente do Dia das Mães que não é só para mamãe, é para mamãe, para o papai, para você jovem, porque nós vamos ter um bate-papo aqui que pode mudar a história da sua vida. Só que quem vai apresentar essa pessoa que veio até Novo Progresso para fazer a diferença é a nossa vice-prefeita, Rosana Gonzaga, que está aqui comigo. Rosana, você esteve aqui, você não era vice-prefeita, Exato. você pensava em ser candidata, talvez a vereadora, queria contribuir e contribuiu bastante. Hoje você é vice-prefeita de Novo Progresso. Rosana, com você, apresente, por gentileza, a nossa convidada. Então, gente, eu estou feliz, né, de estar em Novo Progresso, chegar com a nossa mentora de negócio e vida, né, Cláudia Cury. Então, ela é uma palestrante a nível nacional. Fiquei encantada com uma palestra que eu assisti dela em Brasília, viu, Wesley? Eu estava ali num evento em Brasília e vi a Cláudia palestrar. E eu fiquei impactada, né, pelo que eu ouvi e vivenciei naquele lugar. E o sentimento que eu tive é de falar assim, gente, eu não posso. Falei com a Cláudia no evento, falei, eu não posso ficar com isso só para mim. Foi transformador para minha vida. E eu falei, Cláudia, eu quero te levar no Pará. Você topa? Né? E a Cláudia veio aqui para a gente aprender um pouquinho mais, né? Ouvir a Cláudia. E eu falei para ela, eu quero levar você para compartilhar com as meninas de Novo Progresso essa experiência que eu tive aqui em Brasília. Cláudia, eu hoje quero também ouvir. Então, assim, o microfone fica à sua disposição. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Fique à vontade. Ele já toca meu coração lá no fundo, porque isso é maravilhoso. Exato. E tem uma profundidade incrível. Bom, eu quero agradecer Novo Progresso por me receber aqui com todo carinho. Olha, gente, 1 dia e meio de viagem para chegar até aqui. Então, eu quero agradecer a nossa vice-prefeita, Rosana, que com muita confiança me trouxe até aqui. E quando ela me encontrou em Brasília, me conheceu numa palestra, ela disse assim, mas eu quero te levar para lá, porque isso aqui não pode ficar só aqui, né? Mas eu moro no Pará, você vai? Eu falei, eu vou. Não, mas tem que parar em Sinop. Ah, tudo bem, mas ele tem que rodar mais alguns quilômetros. Eu falei, eu vou. 600 km. 600 km, eu vou. Ela falou, verdade mesmo? Eu falei, sabe por que eu vou? Porque eu sempre ouço o chamado. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma carreira, acima de tudo isso eu tenho um propósito e um chamado, e onde Deus me chama, eu vou. E eu sou movida por esse propósito. Então eu quero agradecer a vice-prefeita Rosana de me trazer aqui, já considero uma amiga querida, uma mulher que eu conheci hoje a sua história, a sua vida, as suas lutas, e já me encanto com o seu legado. Você tem legado, não só uma história, mas isso é um outro bate-papo que a gente pode fazer, não é? Você tem legado, não só uma história. E Wesley, muito obrigada de me receber aqui. Que estúdio lindo, que lugar lindo. Eu estou encantada de verdade, porque a gente roda muitos lugares pelo Brasil e a estrutura que eu estou vendo aqui é muito profissional. E você é um querido, sua esposa, muito obrigada por me receberem, né, nesse dia, nessa noite. Vamos revelar agora, né? Vamos. Então vamos revelar que a gente viajou 1 dia e meio para chegar aqui e estar nesse bate-papo com vocês, com muita alegria e com muito entusiasmo, porque entusiasmo significa Deus dentro de si. Então, o entusiasmo não para. Cláudia, para quem ainda não lhe conhece, conta um pouquinho da sua carreira. Eu descobri hoje que com 16 anos você já era empreendedora. Chocolate é algo que você sabe fazer mesmo. Ele foi descobrindo mesmo, né? Que legal. É verdade, eu comecei com 16 anos fazendo chocolate no fundo da casa da mamãe. Eu vendia bombons caseiros, eu vendia pirulitos de chocolate. Eu queria empreender. Eu sempre amei empreender, sabe? E aí, a mamãe era professora, o papai também. Então, eles não tinham uma história dentro do empreendedorismo. E eu queria mais do que ser uma professora, que eu amo ser professora. Eu sou professora formada em magistério, fiz pedagogia, fiz educação física, amo esporte, enfim. Mas eu queria empreender. E eu peguei um tabuleiro de isopor, coloquei um laminado em cima, falei, quer saber? Eu vou lá na padaria, no quarteirão da frente, vou falar com o Branco, isso tá no meu livro, né? E eu vou levar uns pirulitos de chocolate para ele vender. E fiz lá 30 pirulitos de chocolate com desenhinho, porque eu adoro as artes, eu sou boa nas artes também, desenhar, pintura, e descobri como é que fazia.
E levei, menina, ele aceitou. E não é que ele vendeu todos os pirulitos de chocolate, ali eu comecei a empreender toda semana. E, aliás, depois foi reduzindo, ele pedia a cada 2 dias os chocolates. Então, eu vendi Páscoas, né, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Vendia bombom, pirulito caseiro. Fui vendo receitinhas diferentes. Então, eu fazia tudo em casa, lá no fundo da casa da mamãe. Fazia uma bagunça, gente. Uma bagunça. Mas era incrível, eu adorava. E ali comecei a empreender. E mesmo aquela intoxicação alimentar, porque você estava experimentando vários bombons, o sabor tinha que ser perfeito. Mesmo naquele momento ali, isso não foi motivo para parar. Não você parei. Continuou empreendendo. Eu coloquei meu marido para provar depois. Eu parei de provar o chocolate. Eu peguei uma intoxicação alimentar de tanto provar as receitas que eu fazia, passei mal de tanto chocolate, mulher. Então, assim, eu queria experimentar para ver se tinha ficado gostoso, né? Aí eu passei mal, mas aí eu coloquei meu marido na época a gente namorava, né? Para experimentar, e ele adorava, né? Porque ele era chocolatra. Então ele torcia para quebrar os bombonzinhos da forma para eu deixar para ele comer depois, né? Então, de fato, eu tive uma intoxicação alimentar por chocolate. Cláudia, no mundo atual, nos dias de hoje, pós-pandemia, nós estamos percebendo que o ser humano ele está passando por um problema interno, muito maior do que o externo. O externo só vai se refletir em virtude do interno. Sim. As pessoas perderam o propósito de vida, e estão vivendo por viver, e a classe feminina ainda paga um alto preço pelo excesso do machismo, uma cultura que vem há milênios. Como mudar isso? Como pegar e transformar essa geração, essas mulheres que têm um potencial gigantesco, mas não conseguem dar o primeiro passo? Eu amo perguntas inteligentes. E você fez uma pergunta muito importante. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que pensar é o seguinte: a pandemia, no meu ponto de vista, ela trouxe uma oportunidade para a saúde mental do mundo inteiro. Porque o mundo hoje vive uma crise de saúde mental, não é só no Brasil, é o mundo. Uma crise de saúde mental, uma crise de relacionamentos pessoais e interpessoais. Acima disso, uma crise interna do ser humano de não saber aonde que eu estou e para onde que eu vou e quem sou eu de verdade, na profundidade, na essência. Então hoje nós vivemos sim uma crise instalada, inclusive é muito preocupante, e tanto é que as pessoas pediram, e o governo viu isso também, de que, por isso a atualização da NR1, que eles estão olhando isso com muito carinho, para que as empresas também não olhem só para as questões de EPIs e de proteção de segurança física, mas olhem para a questão da segurança biopsicossocial, vamos dizer assim, psicossocial do seu colaborador. Então, muitas coisas vão ser implementadas até na questão legal dentro das empresas, né? Mas você fez uma pergunta que me tocou o coração, e no início do programa você falou aqui, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nós somos sistêmicos, nós funcionamos em várias áreas da nossa vida, ninguém é uma coisa só, fixada ou congelada, nós temos que olhar para as várias áreas da nossa vida. Não adianta só as pessoas quererem fazer uma mentoria em qualquer processo, seja ele terapêutico ou não terapêutico, e olhar só para uma das áreas da sua vida. E o pior, vai olhar justamente para aquela que você acha que é o problema. Muitas vezes o problema não está especificamente naquela área, mas está em outras áreas da sua vida que reverbera nessa área. Ou seja, nós somos um sistema, como o sistema solar. Nós temos uma influência de uma área na outra, e isso não é nem científico. Né? Ninguém sai de casa feliz deixando os filhos doentes, deixando uma pessoa que ama mal. Então, uma coisa influencia na outra. Então, vamos lá, voltando aqui o raciocínio. Na pandemia, eu até dei essa metáfora outro dia, numa conversa. Foi ontem para alguém, ou hoje, na visita que nós fizemos. A pandemia é como se um rio estivesse cheio, e na pandemia esse rio foi lá para o fundo, a água baixou. Baixou. E apareceu todo o entulho que tem dentro de todos os rios, tem sujeirinha, né? Entulho, sujeirinha, poluição. Nem todos os rios, não posso generalizar, mas a maioria dos rios hoje em dia tem uns entulhozinhos.
A pandemia esvaziou os rios, as pessoas tiveram que parar de estar nos agitos e nos barulhos, então a poeira foi abaixando e elas se depararam com o seu interior, com barulhos internos, com sujeiras, com coisas que estavam aqui cobertas pelo nosso dia a dia, pela correria, pelo trabalho, por alguns afazeres ou por qualquer outra coisa, pelas funções que eu cumpro na sociedade, e eu me deparei com essas sujeirinhas, eu me deparei com essa situação. E o que fazer com tudo isso? Aonde eu jogo esse lixo? Que eu nem sabia que estava dentro de mim. Porque nós temos lixos tóxicos, emoções tóxicas, nós temos relacionamentos tóxicos, e está tudo dentro da gente. Né? E aí, quando eu falo nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nós precisamos organizar a nossa vida. Desde a parte material, desde a parte social, desde a parte comportamental, emocional, em todos os aspectos. Eu não posso ter nada faltando no sentido, o que está faltando hoje? Descobrir o seu propósito? Descobrir quem você é de verdade? O que está fora do lugar? As tuas relações? Você tem um relacionamento abusivo? Você tem um relacionamento disfuncional dentro da sua família? Você não honra teu pai, não honra tua mãe? O que está faltando para você? Falta dar o perdão para alguém? Receber o perdão de alguém? Eu não sei. Está faltando alguma coisa? É material? Vamos rever a parte profissional? E fora do lugar, de fato, o que está fora do lugar na tua vida? O seu próprio posicionamento? E isso a gente gera também, essa teoria, que é hebraica, inclusive, você leva para o seu ambiente, dentro da sua casa também, tá? Então, uma dica, né? Joguem as coisas quebradas fora, por favor, nada de coisa quebrada dentro de casa, né? Enfim, aí você foi para um outro ponto importante. Você falou, as pessoas perderam o propósito. Eu faço uma reflexão com você, Wesley. Será que a gente aprendeu a descobrir o propósito de verdade? Porque eu só perco aquilo que eu já tive. Será que as pessoas hoje em dia sabem qual é o propósito? Ou elas confundem o propósito com a missão? Ou elas confundem o propósito com uma ideologia, com o ideal? Com uma profissão? Porque o propósito vai além da carreira. Né? Então, será que a gente aprendeu? Aonde na escola, eu, você, a Rosana, aprendemos a falar sobre propósito, sobre relacionamento? Olha, Cláudia, dentro dessa linha de raciocínio, eu vou te falar assim aquilo que eu penso. Eu acredito que, na verdade, a grande maioria das pessoas nunca encontraram um propósito. E nós, aí eu falo nós, não são todos, mas uma boa parte, uma parcela significativa da sociedade, ela busca subterfúgios. Sim. E o que eu vou falar aqui é um pouco polêmico, porém, não tá vocês duas aqui, vocês podem me corrigir. Eu percebo que muitas vezes você vê uma irmã, uma pessoa, uma mulher, ela vai para a igreja e ela se dedica assim de uma forma extraordinária. Assim que você fala assim, meu Deus, olha. Só que se você parar e olhar um pouquinho mais de perto, ou é um problema com o filho, ou é um problema no casamento, é alguma coisa. E ali ela pensa assim, estou me realizando fazendo isso, porque é gratificante, é espiritual, fortalece. Só que por um outro lado, ela está correndo de resolver algo que ela precisa. Quando você diz sistêmico, seria, eu preciso crescer em todas as áreas. Não adianta eu ser um grande empresário e um casamento fracassado. Não adianta eu ser um homem tão espiritual e que não consegui ajudar meus filhos e hoje eu perdi meus filhos para as drogas. Então, assim, eu preciso ter um equilíbrio. Sim. E quando eu tenho um propósito definido, aí vai ser uma referência aqui nesse podcast você. Sim. Nós começamos a gravar às 22 horas. Você está viajando o dia todo. Um dia e meio. Já. Um dia e meio. Você não precisaria estar aqui. Você poderia ter falado... eu já lido com muitas pessoas que falam, olha, é para a gente fazer, mas fica para uma próxima oportunidade. Estou cansado, não dá. Comentamos isso na viagem. Né? Só que você quis vir estar aqui. Sim. Por quê? Por acreditar que se um internauta assistir e entender... e isso ajudar ele a melhorar a vida dele, independente seja de homem ou mulher, adulto ou criança, você tem no teu coração, valeu a pena. Mas porque você tem um propósito.
Bem definido. Bem definido. Bem claro. E talvez seja o grande problema para nós, porque quando você fez essa primeira aula ali, propósito, aí você começa missão, porque eu sou bem sincero, eu nem sabia distinguir a primeira vez o que era o meu propósito, o que era a minha missão. Uma hora eu acho que era um negócio tudo bagunçado, porque eu não tinha esse conhecimento, você tem razão. Então talvez seja, eu fiz esse comentário legal. dentro da questão religiosa, Sim. mas isso vai para todas as outras áreas, você Sim. entendeu? Não é só numa área. E aí, essa falta de um propósito claro, de saber o que você quer realmente da vida. E isso também, eu quero até te fazer mais uma pergunta, Claro. vai anotando aí, depois você vai respondendo tudo. Pode falar. Essa falta de propósito é um dos motivos que leva as pessoas, em algum momento, julgar muito a terceiros e atribuir a culpa muito aos outros, porque parece-me que em algum momento há aquela fuga de autorresponsabilidade. Tipo, o problema... Eu nunca sou errado. Tipo, não estou bem, é o governo que está mal. Eu não estou empreendendo agora porque o dólar está alto. Só que se nós pegarmos agora, tem pessoas que estão empreendendo e estão ganhando dinheiro. Sim. Estão tendo lucro. Sim. Então, assim, pai, será que o problema não sou eu? Não é eu que está faltando uma visão melhor, eu aprimorar, entender que nós estamos vivendo uma transformação tecnológica, quando a gente vai para a questão de negócio. E aí eu queria entender se essa falta de propósito ela pode atacar esses lados e chegar nesses lugares. Com certeza. E fique à vontade. É muito legal. Eu quero só começar essa explanação falando o seguinte. Atrás de todo excesso esconde uma falta. Ou melhor dizendo, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, cuidado. Olha e observa muito onde é que está o teu excesso. Porque ele está escondendo uma falta. Isso é muito sério. Muito sério. E essa questão pode se tornar uma fuga de você não enfrentar a tua própria vida e a tua própria realidade. E aí você não olha a sua vida sistêmica, você não olha para as áreas da sua vida e acha que está envolvido. Você falou da parte espiritual, eu sou muito, muito, muito assim, conectada com a minha vida espiritual. Acredito que a Rosana conheceu muito daquilo que eu conversei com ela, por isso que ela confiou muito também, me trouxe até aqui. Nós temos que tomar cuidado para não colocar nas costas de Deus tudo aquilo que deveria ser autorresponsabilidade nossa, livre-arbítrio com o qual Ele nos criou, e a responsabilidade de ter o equilíbrio na nossa vida. Então a gente consegue colocar culpa em Deus, ou a responsabilidade em Deus, por coisas que estão acontecendo simplesmente porque Deus quis assim, porque Deus escreveu. Eu não vou dizer eu respeito todos os credos, meu Pai amado, todas as religiões. Eu não estou falando de religião aqui, me entendam bem. Eu estou dizendo de você acreditar que você nasceu com liberdade para escolher, fazer e agir. Então acorda para a tua vida, só isso. Aquilo que você escolher com equilíbrio, aquilo que você fizer com equilíbrio, quem tem poder, ele age na vida, né? Então aquilo que você escolheu agir, você vai ter a bênção de Deus se assim for o teu propósito, se assim for naqueles planos que realmente Deus vai abençoando. E quem tem conexão com Deus, ele vai conversando com você, ele vai trazendo a luz, ele vai trazendo a resposta. Deus dá respostas. Deus traz respostas. Mas olha, cuidado para não colocar a culpa de tudo que você faz nas costas de Deus. Porque a escolha é sua. Então, eu não sei se vocês podem até discordar de mim, eu não estou aqui para ser a dona da verdade, mas assim, a experiência que eu trago, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um montão de coisa que eu anotei das percepções que você me disse. Eu trabalhei com uma empresária, dona de uma rede muito grande no Brasil, uma loja muito grande no Brasil, que tem na minha cidade. E ela dizia que aquela loja era obra de Deus, que ali ela ia transformar vidas, que aquela loja era de Deus, era um presente de Deus, tudo era de Deus, e ela não conseguia ser uma empresária. Ora, negócio é negócio, ONG é ONG, igreja é igreja, espiritualidade.
Ok, Deus te deu um negócio para você também transformar a vida de pessoas, dos seus colaboradores, ok. Mas aquilo tem que faturar, tem que lucrar, tem que ter resultado. Então, se eu fico doando em excesso, se eu fico fazendo descontos em excesso, se eu não sei administrar e gerir a minha empresa, se eu não sei ter lucro, se eu não sei faturar, se eu não tenho equity, enfim, nós vamos entrar aqui em teorias de empresas, mas então eu vou abrir uma ONG, eu não vou ser empresário. Entende o que eu quero dizer quando você entende o propósito de Deus na tua vida, ele abençoa e você cumpre, mas cumpre dentro de um negócio. Tá tudo bem, mas é um negócio. E negócio exige faturamento, lucro, existe todo um fluxo que você tem que ter de caixa. Uma empresa, ela exige uma outra estrutura de trabalho. Agora, se você quer fazer caridade, abra uma ONG, abra uma fundação, vá na igreja, participe das obras sociais da sua cidade. Isso é importantíssimo, né? Mas cada um no seu quadrado. Aí, Wesley, você me trouxe também um pouco da questão do julgamento, da culpa, de você colocar no outro a responsabilidade. Então a gente sabe da palavra forte que é autorresponsabilidade, que eu sempre trabalho, é a base de todo o nosso trabalho, a autorresponsabilidade. Por quê? Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Ou seja, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o mundo muda quando eu mudo. As pessoas vão mudar só se elas quiserem, mas o mundo vai mudar quando eu mudo. Porque a minha visão sobre as coisas mudou. A minha visão mudou, as minhas visões mudaram sobre os negócios, as pessoas e a situação. Então, tudo vai mudar em minha volta quando eu ressignificar as coisas que estão acontecendo. Quando eu der. A PNL, que é um estudo muito rico, você conhece muito bem, na minha jornada de Master Practitioner, de intensidade dentro da PNL, a gente tem os pressupostos, então a gente fala assim: as coisas por si só não têm significado, somos nós que damos significados a ela. Então, se eu pegar este objeto, ele se chama, como se chama esse objeto? Sim, caneta. Ok. Qual é o objetivo desse objeto? O que ele significa para nós? Estamos aqui agora. O que ele significa? Vamos lá, me ajuda. Que vamos supor, escrever. Escrever. Eu quero anotar coisas importantes, certo? Se eu pegar esse mesmo objeto e der na mão da sua netinha de 2 anos, talvez ela já escreva, ela já desenhe, ela já entenda que é uma caneta, mas se eu der na mão de um bebê de 5 meses, qual é o significado para ele, Rô? Um brinquedo. Um brinquedo, isso! Um brinquedo. Veja, as coisas não têm significado, somos nós que damos significados. Então isso se dá também, a gente tem que levar isso para os comportamentos e relações humanas. Eu olho uma coisa acontecendo, eu dou um significado de acordo com o meu mapa e território. Quer dizer, de acordo com a minha vivência, de acordo com a minha experiência que eu trago de infância, que eu trago de vida social, e aí eu dou uma interpretação. E o mesmo acontecimento, Wesley pode olhar e dar um outro significado. É verdade. E não existe certo ou errado, existe aquilo que você viveu, existe a sua experiência. Mas olha, é importante a gente parar para reavaliar quais os significados que eu tenho dado para as coisas que me acontecem. Será que eu estou dando significados saudáveis? Ou será que eu sempre dou significados tóxicos para aquilo que me acontece? Então tudo acontece dentro da gente, as mudanças acontecem de dentro para fora. Olha, eu posso estar aqui falando com vocês, eu posso palestrar para vocês, dar treinamentos, aulas. No meu Instagram eu distribuo muito conteúdo para vocês. Mas a chave está dentro do seu coração, a chave está dentro do seu coração, dentro do seu coração. Eu não abro chaves do coração de ninguém, eu não tenho chave mágica. É o seu coração que é mágico, que abre por dentro e se abre para os novos aprendizados, e se abre para viver uma nova história, porque aí sim nós poderemos ressignificar a nossa vida. E você falou algo mais importante ainda, que eu anotei aqui, que eu estou indo no raciocínio, e você sabe muito bem disso. 10% na nossa vida vai acontecer, 90% das coisas é o que eu faço com o que me acontece. E novamente eu caio no significado. Então eu não posso fazer da minha vida uma vida de eternos significados tóxicos e distorcidos e disfuncionais. Até quando?
E aí eu digo mais, até quando eu vou culpar o meu marido que compra chocolate, pão e doce, que eu estou obesa por culpa do meu marido que leva chocolate para casa. E aí eu digo assim, mas ele pegou o chocolate e enfiou na tua boca e obrigou você a comer? Não, criatura, o chocolate está lá na estante. Agora, você pode fazer um acordo com o seu marido que leva chocolate, pão, bolacha e doce e dizer, amor, por favor, ou você deixa num cantinho lá, porque se eu olhar eu vou querer comer, mas a responsabilidade de não comer é toda sua. E pior, eu sou gordinho, eu tô usando obesidade, é um exemplo. Eu sou gordinho porque minha mãe era gorda, meu pai era gordo, eu sou diabético porque minha mãe era, então também vou ficar, então tá tudo bem. É hereditário, né? É hereditário. Aí a gente entra na epigenética de Deepak Chopra, que traz a epigenética que diz, você não é refém da sua hereditariedade, você não é refém da sua genética, você é refém dos seus comportamentos, das suas escolhas. Então tudo tem que pensar, tem que observar. Né? Então a autorresponsabilidade, joga a bola no meu peito e fala assim, ó, o que está acontecendo comigo hoje é porque eu sou o responsável. Né? Eu estou vivendo várias coisas ao mesmo tempo. Estou aqui com vocês e nesse 1 dia e meio de viagem, muitas coisas já foram acontecendo. E eu tive que assumir a autorresponsabilidade de muitas coisas que eu fiz e que não deveria ter feito. Só em 1 dia e meio. Mas eu não posso culpar ninguém, porque as escolhas foram minhas. Então eu tenho que administrar as escolhas erradas que eu fiz. Até hoje, eu aprendo todos os dias. Né? Então, eu vejo que a gente vai também agora numa questão da mulher. Você também tocou num ponto importante. Mulheres, nós somos assim realmente diferentes. Nós não somos melhores do que os meninos, nem piores do que os meninos, mas nós somos diferentes dos meninos. A mulher tem que continuar sendo feminina. A mulher tem que se posicionar dentro do seu papel como mulher. A mulher pode ser líder, a mulher pode ser profissionalmente o que ela quiser, a mulher pode ganhar o quanto ela quiser, a mulher pode ser independente sempre, mas a mulher não pode perder a doçura e a ternura de ser mulher. A feminilidade só pertence a nós. E o fato de eu estar com um homem e deixar que este homem também ocupe o espaço dele dentro do cenário familiar, ele é muito importante. Nós estamos criando crianças, os meninos, adolescentes, desculpa o que eu vou dizer aqui, homens frouxinhos, que não assumem a responsabilidade da vida. Quer inverter papéis, isso não funciona, e cada um tem a sua parte para que a família possa ser estruturada. Isso. Não tem como você... Porque assim, quando você inverte, por um tempo você pode até conseguir, mas você mexeu na ordem natural das coisas. E vai sobrecarregar um lado. E uma hora não vai dar certo. É tão verdade isso. Vou dar um exemplo tão prático. Que eu gosto de dançar, né, gente? Então eu fui fazer aula de dança. E eu gosto de esporte, eu gosto de dança, eu gosto de mexer o corpo, eu adoro música. E tanto é que meu método maestria empresarial vem da área musical, né? E eu fui na aula de dança, fazer uma aula experimental. E tinham várias pessoas, alguns casais, outros avulsos, etc. Eu fui sem ninguém, porque eu estou sozinha também. Diga-se de passagem, eu estou sozinha porque meu marido faleceu há 3 anos, então eu estou viúva. E eu caí com um parzinho lá para dançar com um garoto de 27 anos, a idade do meu filho, que estava fazendo aula de dança. E a professora deu as instruções e falei, bom, vamos lá, né? E eu esperei o comando do rapaz, porque na dança eu sou uma mulher dinâmica, gente, eu sou uma mulher de fazer, de acontecer, eu não fico esperando, eu sou liderança, eu sou executora, eu gosto de agir, eu gosto de soluções rápidas, eu vou e faço. Mas na dança eu já sabia que eu tinha que entrar como mulher. Como é na dança? É o homem que conduz, criatura. Então eu entrei com a mais pura alma feminina, querendo que um homem me conduzisse com toda a energia do mundo, né? Aí o rapaz, ele falou assim, mas você não veio. Eu falei, você não me conduziu? Me conduza, rapaz, me dá o sinal que a moça mandou você dar nas costas, assim, me cutuca pra eu virar. Eu não vou virar se você não me conduzir, eu tô esperando a sua condução. Ou seja, o rapaz não conseguia conduzir a dança. Olha que exemplo simples,
Sem Um garoto de iniciativa, 27 anos não conseguia conduzir uma dama na dança. Eu falei, meu filho, me conduza, pelo amor de Deus, eu tô aqui para isso. Você é o homem e eu sou a mulher, me conduza, por favor. Vamos dançar? E ele não conseguia. Olha que coisa. Olha, se nós pegarmos aqui um princípio bíblico, que é algo que eu gosto muito de usar, quando Adão e Eva estão no paraíso, a Eva come da fruto proibido. Só que quando ela come, você pode pegar uma Bíblia católica, protestante, qualquer uma das Bíblias, você pode ir também na Torá, fique à vontade. Numa Bíblia judaica, é o mesmo texto. Sim. Ela come do fruto e não acontece nada. Só acontece quando o homem come. Que aí eles percebem que eles estão nus, aí eles vão ter consciência, vão se esconder para depois Deus falar com eles. Por quê? Porque a responsabilidade ainda é do homem como cabeça. Só que há uma situação que é assim, eu gosto desta nomenclatura de ser o cabeça, de ser o que manda, que dá a última palavra, mas não consigo arcar com a responsabilidade disso. Então, eu vou divergir de muitos amigos meus que eles fazem uma interpretação assim, que judia um pouquinho mais das mulheres, e aqui não estou aqui dizendo que estão certo ou errado, okay. Estou dizendo aqui de uma visão pessoal minha. Sim. Se existe alguém que falhou ali, não foi a Eva. Quem falhou foi o Adão. Porque ele, como esposo, e se você parar para analisar que só tinha um casal e ele não está junto da mulher dele, então quem tem que ter falhado foi ele. É um ponto de vista. Olha, eu tô encantada com a sua reflexão, porque eu nunca tinha ouvido uma reflexão nesse sentido, sabia? E se você pegar o texto e discorrer ele mais um pouquinho, que aí eu já escutei uma fala machista, tava tudo perfeito, mas aí Deus foi inventar de fazer a mulher. Verdade, a gente escuta muito isso. A primeira vez que Deus vai falar, não é bom, é quando o homem está só. Aí eu vou contender com o Criador se ele já disse, não é bom que esteja só. É a primeira vez que ele está fazendo a criação do universo, ele cria o ser humano e está tudo maravilhoso, mas aí ele olha e fala, mas não é bom que fique só. Então nós temos que entender que o ser humano ele nasceu para ele conviver com pessoas, ele precisa ter uma família, essa família é a estrutura da sociedade. Eu digo e repito aqui, existe igreja por causa da família. Sem família não tem motivo para igreja. Então a tua família tem que estar em primeiro lugar. Porque essa é a lógica. E dentro dessa questão que eu às vezes fico me perguntando assim, gente, hoje, graças a Deus, já quebrou esses paradigmas. Mas nós percebemos, aí se a gente dá avançar um pouquinho na Bíblia, você vai ver que o ministério de Jesus, as mulheres foram protagonistas. Elas podem não ter tido o destaque na hora de ser escrito a Bíblia, mas a realidade é que elas foram protagonistas. Mas hoje eu consigo já ver isso aí, que as mulheres têm esse espaço aqui, e a gente espera que aumente mais. Só que aí entra aquilo que você colocou, que é o grande desafio, que agora é vocês, mulheres, que vocês têm, que é continuar tendo a essência de mulher, mesmo numa nova configuração aí de ações que existem. O que nós pensamos, eu quero até escutar a vice-prefeita falando para mim também, Rosana, porque assim, nós lutamos muito pelo nosso espaço, não é, amiga? A gente luta muito por igualdade em termos salariais, a mulher ainda tem um chão para conquistar, e tá tudo bem, nós merecemos conquistar esse chão, né? Ganhar nos mesmos cargos os valores iguais aos homens, o que ainda não acontece, né? Nós temos uma vice-prefeita mulher que está em outros cargos também, políticos, públicos, empresariais, as mulheres também possam ocupar os seus espaços. Mas como é que você sente isso no seu coração também dentro da vida pública, né? Então, para a gente é um avanço, né, na nossa cidade, que é a primeira vice-prefeita mulher. A gente já teve uma prefeita, né, o Wesley conhece, e é minha amiga particular, mas a gente é a primeira vice-prefeita. A dificuldade ainda continua, o machismo ainda é muito forte, né, Wesley? A gente ainda sente isso na pele, no dia a dia. Mas, como eu sempre falo, né, e eu gostei muito dessa fala, porque eu também uso muito essa fala, a gente não pode ser feminista, mas a gente precisa estar nesses ambientes,
tá, Sim. né, trabalhando, e não importa em qual área que é, se é na produtora rural, se é a dona de casa, se é a comerciante, se é na gestão pública, mas continuar com essa assistência feminina, né? Essa é uma fala também que eu levo bastante. Eu acho que hoje lá na Embrapa, eu até citei para a Cláudia, o Wesley acho que é conhecedor, que um tema da minha monografia que eu fiz de gestão de pessoa é sobre os conflitos emocionais da mulher rural, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, para a mulher, independente de qual é a função dela, qual é a profissão dela. Isso. E a gente não pode perder essa essência, porque a gente continua avançando, né, e eu vejo que a gente vai continuar avançando mais. Até tem um ditado popular, né, as mulheres ainda vão dominar o mundo. A gente não tem essa intenção. Na minha fala mesmo, na posse, eu disse para o prefeito que o que eu via, né, nessa gestão é que eu seria auxiliadora dele, mas não queria tomar o lugar do prefeito, né, que a gente sabe o lugar da gente, mas a gente sabe também do potencial de conciliar, de auxiliar, né, de ajudar, né, de estar ali sendo uma defensora do povo, né, junto com o gestor público. Então, eu acho que esse é o papel que a gente, como mulher, tem mais habilidade, né, tem mais carisma, que tem olhar diferente. Tem um jeitinho diferente de trabalhar. Com e certeza. Eu acho que tem tudo para dar um resultado positivo. Legal. Né, em qualquer situação, em qualquer profissão, eu acho que nós somos capacitadas para isso e é diferente do homem, né? Diferente. Não queremos tomar o lugar do homem, Não, mas a gente quer auxiliar. Trabalhar, né? em conjunto, né? Exatamente. Fluindo junto. É uma gestão compartilhada, Exato. com os olhares diferentes e importantes, né? Os dois são importantes. E o que a gente vê muito é a competição, né? Não, eu sou melhor, né? Eu vou fazer, eu vou assumir, eu vou tomar, né? E isso prejudica muito em qualquer segmento. Eu acho que a gente sabe do nosso lugar, do nosso papel. E acho que não vou dizer percepção, mas eu acho que é da gente, é um estilo nosso, né? Uma função nossa, como disse da Eva, né? Que é tão sacrificada até hoje. Tem muitas falas que eu quero chegar lá para me encontrar com a Eva, né? Que eu vou acertar os ponteiros com a Eva, né? Porque se hoje eu trabalho tanto, né? Se hoje acontece isso, a culpada é a Eva, né? E a coitada, né? Como a Wesley fez essa análise aqui, nessa reflexão, a gente sabe que a responsabilidade é do homem, mas nós temos um papel importante na sociedade. É porque eu provoquei essa questão, pegando ali um gancho que você disse, da autorresponsabilidade. Sim. Se você pegar na Bíblia, quando Deus tira o povo do Egito, Deus primeiro ele coloca 10 pragas para que eles pudessem reconhecer que quem era o Deus que eles tinham que servir, o verdadeiro Deus de Israel. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam em seco, Deus fecha o mar, mata todos os inimigos deles. Há uma festa tão grande que a Miriam toca o pandeiro e só o Senhor é Deus. Foi 3 dias de festa. 3 dias depois eles estavam murmurando porque acabou a água potável. E eles começaram a murmurar e preferiam voltar para ser escravos. Quando eles vão ver a terra prometida, que aí são os espias que vão lá, os 12, cada um representando uma tribo, só 2 conseguem ver e acreditar. E o restante voltou. E aí eu faço essa análise seguinte: esse povo não tinha fé porque eles conseguiram tocar o coração de Deus a ponto de Deus libertar eles da escravidão. Só que eles não deixaram de ser escravo na mente deles. A ponto que só Josué e Caleb vai entrar na terra prometida. Uma nova geração tem que nascer, porque aquela geração ela não conseguiu entender que ela não era mais escrava. E aí vem a coisa que me preocupa. Por isso que eu estou muito feliz de você estar aqui, porque a gente tem que aprender. Não faltou comida, não faltou roupa, não faltou a proteção de Deus, mas eles não alcançaram a terra prometida. Então, às vezes eu acho assim, mas tá bom, mas tá legal, mas isso aqui tá assim. Mas será que é só isso que Deus projetou para mim? Talvez Deus tenha coisa muito maior para mim. E não está acontecendo porque eu não estou fazendo por merecer. E para que você possa agora falar para nós aqui, nos ensinar, eu disse até para um amigo meu. Nós tivemos lá na nossa igreja, no começo do ano, uma campanha de prosperidade, crescimento em todas as áreas. E eu falei para ele, assim, olha, eu não estou preocupado com o resultado da campanha, porque eu conheço o Deus que eu sirvo e eu sei que muita gente vai ser abençoada. Eu estou preocupado o que eles vão fazer com a bênção. Porque eles vão pegar a semente e não vão plantar, eles vão comer ela todinha e depois vão ficar chorando.
Falei, é essa a minha preocupação. Então, quando eu toco nessa questão, é por ver esse potencial, e aí eu finalizo com um pensamento de um judeu cientista que esteve no Brasil. Ele estava até naquele programa, no podcast do Inteligência Artificial, e aí fizeram a pergunta para ele. Ele falou assim, por que Israel é um país novo, não tem 1% da riqueza que o Brasil tem, e hoje é uma potência, um país de primeiro mundo, é rico, é poderoso em todas as áreas, e se vocês também servem ao mesmo Deus, por que é uma geração pobre numa terra rica e abundante? E sabe como que ele respondeu? E aí agora é com você. Ele disse assim, mentalidade. E agora eu deixo com você. Olha lá, me ela explica anotou. isso. Cara, eu fiz a palavra Ela acabou, aqui, não, acabei de Jonathan? escrever aqui. Agora vocês vão ter que me ajudar, porque vocês são mais craques que eu nisso aqui. Tem uma passagem da Bíblia, que eu me recordei agora, quando você foi falando, que diz que cuida do teu coração, porque é dele que... Procede palavras do bem. Isso. Existe essa passagem, né? Sim. Cuida do teu coração. Leia, acha aí pra nós, por favor. Vamos achar. Leia, vai Vocês me achar. ajudam, vocês são mais craques. Eu lembro das passagens, eu só não lembro de onde elas estão, tá? Até eu preciso melhorar nesse quesito, viu? Eu vou melhorar nesse quesito. Mas tem lá algo que diz, eu acho que é Provérbios, tá? Vamos ver se eu tô assim. É que procede palavras do bem? Cuida do teu coração. Hoje, se Jesus fosse atualizar A Bíblia. a Bíblia, ele diria, cuida da tua mentalidade. Além do teu coração, porque a mentalidade é tudo. E você estava acabando, nem tinha falado ainda, estava escrevendo aqui, sim, mentalidade, né? Já tô bem, ó. Provérbios essa 4, 4:23. 23, tá vendo? Eu já falei, Provérbios 4, Na 23. escada ela falou, eu falei, qual é o teu livro preferido? Ela, Provérbios. Eu amo Provérbios, né? Tem muito ensinamento ali. E o versículo, vamos ouvir. 4, vamos lá. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sim, Nessa versão que eu... Isso, é isso aí. Procedem a fonte da vida. Com certeza, todos os sentimentos, as emoções que tem no coração realmente são fontes de vida. Agora, eu atualizaria, e acredito que Jesus também ia concordar comigo, vamos cuidar da mentalidade, o mindset, a mentalidade que é tão estudada hoje pela neurociência. Nós estudamos muito para falar sobre mentalidade. De verdade, eu não passo um dia da minha vida sem ler 10 páginas de um livro, seja ele PDF, seja ele físico. Leiam, estudem, questionem, procurem conhecimento, porque a sabedoria vem de Deus. Mas procurem o conhecimento para você poder também agir mediante os seus desafios, né? Porque ficar na ignorância, às vezes é até bom, te protege. Só que você não vai sair daquela mesmice ou da mediocridade. Ninguém nasceu para ser medíocre, ninguém nasceu para viver na média. Se é para viver na média, eu fico na minha casa. Eu não quero ficar na média. Eu quero ser acima da média, senão eu não saio de São Carlos. Eu quero estar acima da média. Então, nós temos que parar com essa síndrome do cachorro vira-lata, de que eu sou simples, ou até vou usar uma frase aqui, sou pobre, mas sou limpinho, eu preciso de pouco para viver. Isso é a síndrome do cachorro vira-lata. Né? Então, quando você fala que é algo importante, a visão clara, tá lá, a visão clara. Quais são os seus sonhos? Onde é que estão os seus sonhos? Onde é que ficaram escondidos os seus sonhos? Então, eu vou aproveitar e fazer um parênteses aqui, porque eu tenho uma linha de raciocínio para cumprir com ele aqui, mas nós estamos em Novo Progresso. Eu não sei quando isso vai ao ar, mas vou fazer uma chamada agora. Amanhã, dia 10, você está convidado para uma palestra, onde você vai rever a sua vida sistêmica, onde você vai rever os seus valores, onde você vai saber, de fato, cadê os seus sonhos, quando é que eles foram engavetados, guardados ou ocultados da sua mente. Aonde você está e para onde você quer ir de verdade. Essa é a grande oportunidade aqui no Novo Progresso. Eu quero te encontrar lá. Eu quero ter a oportunidade de ser usada por Deus na sua vida para que você tenha um despertar. Porque quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E eu quero que você desperte para a sua vida, para que você acorde para a sua vida em todas as áreas da sua vida. Então nós temos que ter esse foco, tá aí o convite. E voltando aqui, eu quero dizer o seguinte,
Quando Moisés foi pegar as tábuas da lei, quando ele foi falar dos mandamentos, aliás, Deus pediu para Moisés pegar as tábuas, escrever os mandamentos ali para entregar, ele falou, escreve em um grande nome, grande formato nas tábuas, para que elas fiquem visíveis. Eu digo, eu não sou tão craque nas passagens, mas eu sei que ali tem um ensinamento importante. Escreve os teus sonhos nas tábuas da vida, põe grande na tua frente, tem a visão dos teus sonhos ali, escreve em grande, para que você... Agora, o que você tem como visão de mundo? Qual é a tua visão? Essa visão tem que ser ampliada, né? Põe em 3D, põe em 5D, em 10D, entende? Amplia a tua visão. Você falou uma coisa importantíssima, nós somos criados para muito mais do que nós estamos vivendo e a gente não sabe ou não quer saber. Porque vai dar trabalho também para ampliar a visão. Dá trabalho sair da zona de conforto. Dá trabalho você crescer, você ir à frente, buscar os seus sonhos. Eu não vi ninguém prosperar, eu não vi ninguém crescer sem ter trabalho. De verdade, eu não vi ninguém. E vou dizer uma coisa bem popular aqui, quem vê close não vê corre, é verdade. Entendam as pessoas que cresceram, o que elas fizeram, como elas chegaram. Elas não ficaram trabalhando 1 hora por dia só, em algum momento da vida. Em algum momento da vida elas trabalharam 12, 14, 24, sei lá. Em alguns outros momentos, 4 horas por dia ou 6 horas por dia. Em algum outro momento, talvez 2 horas por dia, depende do momento, do estágio que a pessoa se encontra, né? Citando aqui renda passiva, etc., entre as outras rendas que a gente pode ter. Então, meus amores, eu quero convidar você a despertar para si, né? E ampliar a tua visão. Agora, você falou, inclusive, da questão da mentalidade, nós somos convidados a ter uma mentalidade de gratidão. Você quer ser próspero? Seja grato. Você quer ser próspero? Seja grato. É o princípio da prosperidade, é a gratidão. Para de reclamar, para de murmurar, para de olhar só as coisas negativas, para de olhar só o copo vazio. O copo tem água, mata a sede, aquela gota pode matar muito a sua sede. E você acha que é apenas uma gota. Então nós temos o vício da murmuração, o vício da reclamação. E quando você fala que o povo não entrou na terra prometida, o povo tirou os olhos de Deus. E me remeteu à passagem que eu comentei com você hoje na viagem. Quando Pedro afundou nas águas, ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou para baixo. Ele tirou os olhos de Jesus. Ele perdeu o olho da fé e caiu para o olho do homem ali. Então, se eu quero ter visão, se eu quero ter foco, eu tenho que continuar olhando para Jesus. Eu quero estar olhando para a minha visão, com os olhos da fé. Quem olha com os olhos da fé não olha com olhos de medo. Você pode até ter algumas inseguranças, vamos cuidar disso também. Ter uma falta de conhecimento, vamos cuidar disso também. Mas a fé te afasta do medo, né? Então, enfim, seja grato, tenha visão ampla, seja autorresponsável, cuide da sua mentalidade. Quais são seus vícios cotidianos que te tiram, né, da tua visão ampliada? Comportamentos, hábitos, tudo isso é importante você avaliar na tua vida, sistemicamente falando, em todas as áreas da sua vida. Ora, se eu quero correr uma maratona, ou se eu quero correr 5 quilômetros apenas, se eu quero correr 500 metros, e eu vivo cercada de gente que nem exercício faz, eu vou correr 500 metros, eu vou correr 2 quilômetros, vou correr 5, não. Se eu quero correr os 5 quilômetros, eu tenho que estar num contágio social de pessoas que falam de roupa de corrida, de tênis de corrida, de aonde tem corrida legal para fazer, onde é que é o melhor caminho na minha cidade para eu poder correr sem subida ou com subida. Eu tenho que estar norteado de pessoas que pensam como eu, ou melhores do que eu, e não menos do que eu, que têm os mesmos valores do que eu. E quais são os nossos valores? Você já parou para pensar? O que é importante de fato para você? E eu me deparo todo momento com gente que fala, Deus, família, dinheiro, Deus, família, trabalho. Só que a pessoa não olha para os teus filhos. A pessoa não abraça o filho. Não fala, meu filho, eu te amo, você é importante para mim. Só critica o filho, xinga o filho, fala coisas ruins para o filho, comunica coisas ruins para o filho.
E ser mãe ou ser pai não é só corrigir filho, não. É validar o filho, é botar o filho para cima também, é conversar, é comunicar, é abraçar, é dar cola, é dar carinho, é aceitar. Então veja como é tudo tão amplo, gente, tudo tão... É um contexto muito maior do que o que a gente pensa, mas não é difícil. É só uma mudançazinha de mentalidade que a gente precisa. Né? É possível. E isso faz parte da nossa vida. Eu falo que eu vivo isso e respiro 24 horas por dia, gente. Né? Eu vivo mesmo a gratidão, eu vivo mesmo... Quem convive comigo, quem vive um pouquinho comigo, acho que hoje eu tenho a bênção de ter convivido esse 1 dia e meio, bem pertinho da vice-prefeita aqui, e ela pôde viver bem pertinho de mim, né? E ela pôde perceber de fato quem eu sou, como eu funciono, como são as minhas ações, como é que é o meu coração. Eu sou de fácil acesso do coração. Eu sou muito transparente naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo. E sou cheia de defeitos, gente. Um montão, ó. Um montão. Mas tá tudo bem, né? Porque eu tenho consciência e eu assumo as minhas responsabilidades, os meus defeitos também. Sim. Mas o importante é ter um coração puro, é ter um coração conectado com Deus, é ter um coração conectado com o teu propósito, ser grato, amar as pessoas incondicionalmente. Isso não é balela, isso não é jargão, isso não é realidade que tem que acontecer. Quando você falou do julgamento, eu vou voltar lá numa palavrinha que eu marquei aqui, você falou do julgamento. Quando eu passo a conhecer as pessoas, olha, eu vou dar um exemplo aqui agora, vamos lá. Minha cabeça vai longe, viu, Wesley? Viu, Rosana? Minha cabeça vai assim, ó, conexões neurais acontecem aqui. E assim, ó, quando eu olho para Rosana, eu vejo uma foto. Aí eu pego, eu julgo essa foto. Eu falo o que eu quiser. Eu tive a oportunidade de andar 1 dia e meio com ela. Eu conheci parte do filme da Rosana. É verdade. Foi lindo. Que ser humano. Eu não tô aqui fazendo média nem jabá para ninguém, tá? Eu não sou de fazer média não, mas eu conheci a história dela. Tive a oportunidade de escutar com atenção a vida que ela já passou, um pouco do filme dela. Quando eu vejo o filme e não a foto, o julgamento cai por terra. Deem a oportunidade para você e para outras pessoas de conhecerem o filme um dos outros e não apenas a foto. Não parem na foto, por favor. Forte. Não fiquem na foto, porque isso é julgamento. Vai para o filme. Vai conhecer a história. Vai conhecer o que a pessoa fez, passou, viveu, sentiu, ouviu, até chegar onde ela está ali. E aí você vai entender o comportamento dela. E para quem quer ir mais fundo, vai estudar sobre o comportamento humano. Você tem pessoas que são realmente mais executoras, você tem pessoas que são mais extrovertidas, mais entusiasmadas, sorridentes, você tem pessoas que são mais calmas, que precisam de um tom mais baixo, mais brando, inclusive de falar mais devagar com aquela pessoa, para que ela te atenda com toda a atenção. Existem pessoas que são mais eloquentes, que falam mais, as pessoas que escutam mais. Existem pessoas que são analistas, detalhistas e que muitas vezes são julgadas de chatas. Mas ele é clica, né? Ela é chata. Nossa, precisa ficar prestando atenção em tudo quanto é detalhe. Que bênção que você é assim. Você não é chato, nem você é chata. Você é bênção. Porque são 3% no máximo, eu acredito hoje, que tem essa essência pura do grau analítico, que é importantíssimo. Eu tenho uma filha altamente analítica, é uma bênção aquela menina, gente. Entendeu? De tão chata que ela é, virou uma bênção, brincadeira. Mas brincadeiras à parte, nós não podemos parar no rótulo, não podemos parar no julgamento. Né? Aproveitar para mandar um beijo para minha filha, Paola, a mãe te ama, Giovanni, a mãe te ama. Eu tenho um amor incomensurável, incondicional por vocês dois, tá? Beijo. E também vou mandar um beijo para minha irmã, Cíntia Cury. Isso aí. Ó. Não é boba, ela não é boba. Não, eu amo minha família, eu amo minha família, nem sou boba nem nada, porque são os maiores tesouros da vida, viu? E olha, quando a gente conhece o comportamento humano, a gente sai do julgamento, sai da foto e entra no filme. Mais ou menos por aí, né? Olha, nós temos um grande problema agora, porque as horas estão passando e a gente ainda tem muita coisa para conversar. Nossa, caramba. Já estava acabando. Caramba, o que eu quero dizer é o seguinte, antes de você encerrar então, eu vou dar uma dica boa aqui. Eu falo muito, né,
E você citou isso, você pesquisou muito a minha vida, que bom. Performe no CPF e prospere no CNPJ. Não tem dinheiro empresarial que seja tão importante quanto a tua vida. Se a tua vida sistêmica, se a tua vida não está equilibrada nas várias áreas da vida, ninguém vai estar 100% em todas as áreas todos os dias, não é verdade? Mas você tem que ter consciência de como ela está. Você tem que ter o equilíbrio, você tem que ter a visão de como ela está. E não ficar empurrando poeira para debaixo do tapete. E aí você vai ter prosperidade no seu CNPJ, prosperidade nas ações profissionais que você executa. E eu acho isso maravilhoso. A raiz está no seu CPF, criatura. A raiz está dentro de você, na tua mentalidade, no seu coração, na simplicidade da tua vida. Se você corrigir alguma rota ali, meu Deus do céu, o CNPJ, então, o seu profissional, seja ele o CNPJ próprio do seu patrão, do seu líder, vai explodir de ser bom. Cuida da tua vida. Desperta para dentro de si. Eu achei que ela não ia falar disso, porque é um tema tão lindo. Eu participei de uma live dela, né, sobre esse tema. Fiquei encantada, achei que ela ia reservar para uma outra oportunidade. Ela já deu aí um spoiler, porque isso vai mais longe. Nossa, é lindo. Maravilha. Vale muito a pena. Cláudia, Provérbios 13:20 fala: aquele que anda com sábio, sábio será, mas o companheiro do tolo será destruído. Uau. E tem uma máxima do Tony Robbins, que foi o mentor dele que passou, que você é uma média das 5 pessoas que você convive. Jim Rohn. Jim Rohn. Diante disso, como que eu devo me comportar e como que eu devo analisar as pessoas que me cercam? Quem pode ser meus amigos? Como que eu faço para mim poder estar nesse meio de pessoas que, segundo a Bíblia, são as pessoas que vão me levar para o próximo nível? E não andar com aquelas pessoas que serão âncoras e vão me puxar para a destruição. Nossa, isso é fundamental, isso é maravilhoso. Eu quero falar meia hora sobre isso, brincadeira. Fica à vontade. Eu quero escutar 1 hora. Ai, meu Deus do céu. A nossa vovó já dizia, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. E a gente falava assim, imagina, vovó, eu posso andar com um maconheiro que eu não vou fumar maconha, nunca na minha vida. De alguma forma, até a fumaça na maconha vai intoxicar teu corpo, né? Então, vai ficar com problema. Se você anda com... se você vai estar andando com 3 tolos, você é o 4. Se você está andando com 3 sábios, você é o 4. Se você está andando com 5, 6 pessoas, começa a observar nas áreas da vida dessa pessoa como ela funciona. Porque eu não sou o que eu falo que eu sou. Vocês podem pesquisar sobre os meus resultados, como ele fez. Muito inteligente. Eu tenho resultados. Eu não sou o que eu estou falando, eu não sou nem quem eles falaram. Não acreditem no que eu estou dizendo aqui, não. Pode pesquisar. Eu nem quero que você acredite em mim, eu quero que você vá pesquisar. Mas eu quero só dizer uma coisa, são 23 horas e 28 minutos da sexta-feira, dia 9 de maio. Se eu estou gravando esse podcast é porque a Cláudia porque eu posso ser muito sincero com você. Minha esposa está ali do outro lado, ela me conhece há mais de 20 anos. Eu não perco tempo. Me perdoe quem não gostou, mas assim, se eu não soubesse quem você era, isso não estaria acontecendo agora. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. Você é um cara que, vindo de você, com seu grau de análise, com seu grau de profundidade também, que eu vejo em você, para mim é um elogio sincero, sempre faz bem ao coração, eu te agradeço, viu? Porque entre nós a gente fala, eu te vejo, né? Na nossa linguagem de mentores, eu te vejo, eu sei que você também me vê. Isso é muito importante para nós. E, enfim, eu preciso entender com quem eu estou andando mesmo, eu preciso entender se eu quero resultados melhores do que eu estou tendo, eu preciso andar com gente melhor do que eu. Eu tenho uma máxima que eu vou contar para você. Você já deve ter ouvido falar disso. Eu acho que já. Veja só. Se você está dentro de uma sala de aula, que você é o melhor aluno, está na hora de você sair dessa sala e frequentar outras salas. Porque você está ou influenciando alguém
ou sendo influenciado? Ou você está carregando alguém nas costas, ou alguém está te carregando? E é importante que os dois aconteçam, mas que, na verdade, se eu quero um resultado melhor do que eu estou tendo, eu preciso ter referências maiores do que eu já tenho. Senão eu vou continuar carregando gente nas costas e meu resultado vai continuar mediano. Então eu preciso sair da sala. Se eu sou o melhor aluno, eu tenho que sair e frequentar outras salas. É a dica que eu dou para vocês, de verdade. E isso vai gerar a oportunidade que a Rosana, que é a Prefeitura de Novo Progresso, através do prefeito Gelson Dil, e a Rosana estão fazendo com o evento que vai acontecer agora no dia 10. Porque eu preciso me entender aonde eu posso melhorar e o que eu quero para a minha vida. E num evento como o da Cláudia, eu vou ter a oportunidade de compreender até onde eu estou, meu ecossistema. Posso muitas das vezes ser uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem coração muito bom, mas estou cercado de pessoas pessimistas, pessoas que só pensam em coisas ruins. O que é que eu vou fazer? Vou virar amigo dos livros, vou acompanhar a Cláudia no Instagram, vou pegar esse conteúdo de graça que está lá, depois eu vou comprar um curso, sabe por quê? Porque aí eu estou investindo, eu estou mostrando para o meu cérebro que as pessoas elas não entendem isso. Só que tem coisa que não pode ser de graça. Você vai entender, aprender, mas você tem que investir para você mostrar que isso é importante para você, porque se não for, você não tira o dinheiro do bolso. Perfeito. É verdade. Você investe, você começa a mudar o seu mindset, a mentalidade começa a mudar, vai acontecer, e aí a Cláudia que vai falar, ela que é a especialista. Algumas pessoas, e é legal que, posso falar para um exemplo meu, né? Não sei se vai ser assim com você, que você muda a frequência. E você não precisa, assim, dispor com aquela pessoa, porque isso aqui é como se agora vocês sempre estavam ali juntos, mas de repente vocês são de mundos opostos, e aí você começa já a fazer novas amizades, vai crescendo para um outro lado, e assim, naturalmente vai se afastando. Acontece assim também? Acontece ou foi só assim, comigo? Não, acontece assim, e isso é muito gostoso. Quando você começa a frequentar outros ambientes, a sua mentalidade vai mudando, você começa naturalmente, realmente a estar próximo, é como um imã. Você vai sendo atraído por essa mentalidade, você vai sendo atraído por esses novos comportamentos, novos sentimentos, porque na regra a gente sabe, tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu comunico, eu torno uma realidade, e eu torno uma crença. E você falava para mim de crenças limitantes, então olha quanta coisa, quando eu falo de crença, não é crença de igreja ou espiritualidade, é a crença naquilo que eu acredito, sobre as coisas que eu vivo, né? Então às vezes eu tenho acreditado que só a cor verde é a mais bonita, sendo que eu tenho outras cores tão lindas para olhar e ver se também são lindas, são tão boas quanto. Então, eu estou dando um exemplo de cores, mas eu posso dar outro N exemplo, né, do que eu tenho acreditado na minha vida. Eu acredito que ter prosperidade é importante. Eu acredito que ter uma família saudável é importante. Eu acredito que dar o perdão, receber o perdão é importante. No que eu tenho acreditado. Eu acredito que eu sou competente para subir de nível, para melhorar profissionalmente, para ganhar mais dinheiro, para ser mais feliz, para ser mais próspero. E a questão é, o dinheiro dá um outro podcast só de falar disso, né? Que a gente sabe, né? Mas eu digo assim, o Adam Grant diz uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim, vou traduzir a frase dele, mas é assim, a ambição diz o que você quer. A ganância fala sobre o seu caráter, o como você vai conseguir aquilo que você quer. Então, a ganância é mais relacionado ao teu caráter, que vai te trazer o como, é a qualquer custo, é a qualquer preço, é passando uma perna em alguém, é você fazendo de má fé. Então vejam, a ambição ela é importante. Quero dizer para você, trocando em miúdo, seja ambicioso em todas as áreas da sua vida, mas tenha caráter para conquistar com idoneidade, com honestidade, com transparência, tudo o que você quer na vida. Você pode querer. Uau, eu posso querer, Claudinha? Pode, criatura. Você pode querer e fazer para merecer. O que você tem merecido hoje na vida?
É isso que você tem hoje? Está contente? Eu respeito. Só que você foi criado para ter muito mais do que você imagina. Nós fomos criados para ser e termos muito mais do que a gente imagina. É isso. Que pena que eu ainda não consegui paralisar o tempo. Isso para mim é tão gostoso. A gente ficaria a madrugada inteira aqui, né? Horas e horas conversando, porque é tão bom esse bate-papo, essa troca de informação, esse compartilhar experiências. Eu aprendi muito com essa mulher também. Aprendi muito agora com você também. Você me trouxe informações preciosas. Aprendo todo momento. Aprendo todo momento. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu vivo, não tenho vergonha de ser feliz e eu sou uma eterna aprendiz. Nossa. Fechou com Rosana, só conta para nós, para a gente poder entender e deixar registrado aqui, como que surgiu essa ideia e como que foi quando você sentou, você e o prefeito, para tomar essa decisão de fazer este grande evento aqui no município de Novo Progresso. Então, Wesley, como eu disse no início, eu conheci a Cláudia no evento em Brasília, participei da palestra. E no evento foram 2 dias de palestras, né? A gente vinha comentando sobre isso, como foi importante, falando das outras palestrantes que teve. Então lá teve prefeitas bem-sucedidas que palestrou, teve sobre tributação, né, da gestão pública, teve vários temas. Mas quando a Cláudia palestrou, eu já falei aqui, né, me impactou a minha vida. Para mim foi um divisor de águas, né, foi muito profundo o conhecimento que eu tive ali. E eu pensei comigo, eu não posso deixar de compartilhar isso com as meninas de Novo Progresso, levar para as meninas de lá que às vezes não têm a oportunidade, Cláudia, de viajar, de estar em grandes centros, né, como a Cláudia presenciou, Wesley, a dificuldade de chegar aqui, né, o nosso aeroporto mais próximo ou é Santarém ou é Sinop. Então ela veio, ainda bem que veio por Sinop, que é mais perto, né? Então a dificuldade de chegar aqui. Então, assim, é difícil a gente daqui de Progresso ter acesso a essas informações. Você é uma testemunha disso. Então eu sentei com o prefeito, falei, Gelson, eu estive em Brasília, participei de um evento lá, onde uma palestrante, né, fez uma palestra que eu gostei muito e eu queria trazer para as mulheres de Novo Progresso. Então aí já é o mês das mães e eu queria te apresentar o projeto. Aí ele falou assim, tá, eu preciso de orçamento. Eu falei, não, tá aqui o orçamento. Aí ele olhou e falou assim, tá, então vamos trazer. Então, se é para as mães, vamos trazer. E eu fico grata, viu, Wesley? Quero aqui de público, né? Agradecer ao prefeito, que foi solícito, que quando ele ouviu o projeto, que eu falei quais eram os temas que a Cláudia trata com a mulherada, né? Que é autocuidado, que é cura interior, que é empreendedorismo. Né? São tantos temas, né, Cláudia? Se a gente for relacionar aqui tudo, né? Bastante. Do CPF, CNPJ, né? Que eu não ouvi lá em Brasília, mas depois eu vi, né, ela fazendo uma live e fiquei encantada. Então, assim, eu não poderia, como gestora pública, deixar de trazer, Wesley, né, isso para a nossa cidade e agradecer ao prefeito que abraçou o projeto, falou, vamos fazer. Né? Então, tem carta branca, pode fazer, pode trazer ela. E a gente já, né, mobilizou tudo e hoje a Cláudia está aqui. E eu, como gestora pública, mais ainda como mulher, né, poder trazer a Cláudia e as mulheres de Novo Progresso ter acesso a essa palestra, para mim é gratificante. E eu estou feliz, ela já está em Novo Progresso, já está aqui no podcast do Wesley, né, que é querido. Quero te agradecer também, Wesley, pela oportunidade, pelo espaço, tá aqui, né, já é meia-noite, né? Quase meia-noite, né, gravando, mas com muito carinho, com muito profissionalismo, né, e não é à toa que você está aqui, viu? Não é porque o Wesley é meu amigo, não, é porque a gente está no melhor lugar, sim, né, fazendo um trabalho lindo, que vai repercutir depois, que vai ajudar outras pessoas, e eu queria te agradecer por esse momento especial. Só de saber que ele tem uma jornada muito semelhante à minha, ao qual eu já passei há muito tempo, e que eu amo essa jornada de estudo que a gente teve, que ele também tem essa jornada, para mim foi um significado muito importante. Então, assim, eu sei que ele entendeu tudo que tem por trás daquilo que eu disse aqui. Ele entendeu toda a profundidade de conteúdo que a gente trouxe aqui. Né? E isso para mim também é importante, porque nossa área de transformação humana, desenvolvimento humano, precisa ser valorizada. Nós ajudamos pessoas a serem melhores do que elas já são. E eu quero ajudar essas mulheres de Novo Progresso. Eu quero levantar um exército de mulheres, né? Mulheres corajosas, mulheres que sabem o seu papel, mulher que ocupa o seu espaço dentro daquilo que gosta, que quer, que lhe cabe. Encorajamento, porque poder nós já temos. Nós temos que ter a coragem de agir, de ousar e de ocupar os espaços que estão aí para a gente ocupar.
né? E eu quero voltar para falar para os meninos também. E uma vez aconteceu isso lá em Matão, interior de São Paulo, que eu fui no Cicobi. Não, no Cicobi não, no Sincomércio, desculpe. Eu fui no Sincomércio e eu palestrei só para as mulheres no Dia das Mães. Olha que vai acontecer igual, hein? E aí o presidente do Sincomércio falou, ele ficou encantado, ele era o único entre as mulheres, ele ficou lá dentro da palestra para ver minha palestra, ver o que eu ia falar. Eu falei, lascou, ele vai ficar aqui dentro, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que falar do meu. Eu falei, olha, eu vou falar coisas para as meninas, hein? Então, vamos lá. Ele saiu encantado, ele falou, em agosto você vem falar só para os homens. Os pais, olha aí. Então eu cheguei e também volto lá todo mês, cada 2 meses eu tô lá pro Matão, eles gostaram tanto que fizeram uma contratação muito bacana comigo lá e eu levo sempre treinamentos importantes para eles lá, né? É isso, gente, estou muito feliz, muito obrigada de coração e eu tô feliz cumprindo a minha missão aqui, cansada assim, de muito viajar, sim, mas eu tô feliz. Que a pilha não acaba. Exatamente. Essa mulher é uma máquina de trabalho, né? Ontem em Sinop eu fiquei, né, cochilando, aí ela no celular resolvendo algumas questões, que o voo dela, né, é longo, e aí de repente eu dormi. Quando eu amanheci hoje, eu falei, como que foi? Ela, não, eu fiquei trabalhando até tarde, né? Ela não para. Tive que resolver. Mas Wesley, outro trabalho que a Cláudia faz é com gestão pública. Sim. Eu até assisti agora o último trabalho, uma das palestras que ela fez agora já, depois que eu vim de Brasília, os 100 primeiros dias de trabalho, né, de uma gestão pública de uma cidade, foi lindo com o prefeito, né, com a primeira-dama, com o vice-prefeito, né, e fazendo uma prestação de conta mesmo dos 100 dias, achei lindo. Foi. E para jovens também, né, nas jovens, escolas, tem um programa de também. juventude maravilhoso, chama Tomorrow Young, tem o meu Instagram, o Jovem do Amanhã, eu sou feliz, porque os meus filhos foram os meus primeiros cobaias, deu tudo certo, ai que delícia. Eles falam, mamãe, você usou gente de cobaia? Usei. Deu certo. Eles não são melhores que ninguém, nem piores que ninguém, mas eles são diferenciados porque eles aprenderam a inteligência emocional desde pititiquinho. Nossa. É uma riqueza. É uma riqueza. E eu já trabalhei com gestantes a inteligência emocional. E acompanho as mamães e a criança até hoje. É lindo. É lindo. Porque é lá no ventre que se já inicia o processo das conexões neurais da inteligência emocional. Né? A neurociência traz muito estudo. Então, o meu projeto para os adolescentes e jovens eu pego a partir de 8 anos, tenho cursos de imersão, cursos em grupo, cursos de 4 horas, para a criançada também absorver a inteligência emocional. Então, eu sou apaixonada, eu criei esse método mesmo a partir dos estudos que eu tive. Sou pedagoga, professora de natureza, então já tive acesso com as inteligências múltiplas de Gardner, lá no magistério, que eu fiz magistério, né? Então, eu venho estudando inteligência emocional há muitos anos. E eu fiquei feliz, porque como sofri preconceito na escola porque não era boa das matemáticas, gente. Aí eu vim descobrir que eu tinha outras inteligências, mas é isso aí, gente. É muito importante a gente trabalhar a inteligência emocional desde pequenininho. Para você que está assistindo agora, vamos fazer um exercício aqui, só para você entender como você está investindo o teu tempo em algo valioso. A Cláudia disse que a vice-prefeita é uma executora. Quando eu perguntei para a vice-prefeita como que foi que aconteceu ela e o Gelson Dil, prefeito do Novo Progresso, para eles chegarem a esse entendimento. O que foi o detalhe? O detalhe foi o seguinte, ela falou assim, o Gelson perguntou, eu preciso de um orçamento. E ela falou, eu já tenho o orçamento. Isso é uma pessoa executora. Se ela não fosse executora, ela ia falar, eu vou ver, eu vou providenciar, eu acho que vai gastar nisso, eu acho que vou... Ela passaria insegurança, ia precisar de um outro momento e talvez isso não aconteceria agora porque existem as outras circunstâncias. E aí você vê que você vai ter a oportunidade de participar de uma palestra, de um treinamento com uma pessoa que realmente conhece de pessoas. Isso é maravilhoso. Parabéns. Legal. Eu amo gente. Eu amo gente, amo pessoas. Não existe mentes inacessíveis. Existe a chave errada que você deve estar usando que não consegue acessar a mente da pessoa que você precisa. É verdade. Tá? Pessoal, eu sei, eu também gostaria de ficar aqui mais umas 2 horas, porém nós tivemos essa oportunidade. Quero agradecer primeiro ali a minha esposa, a Leia, que é a diretora daqui, e ela que coordena tudo isso. Ela que manda, viu, gente? Ela que manda, na verdade quem manda é ela. E isso mostra algo que eu quero deixar também essa mensagem, aproveitar agora. Assim, para mim fazer esse podcast,
eu dependo dela. Exatamente. E ela sempre tá aqui e, tipo, tem que gravar, vamos organizar. E aí eu quero você que é homem, que é pai de família, que é um maridão, que acha que é o cara quando se olha no espelho e tal. Só que você também vai ter que chegar uma hora com a sua esposa e perguntar o seguinte: olha, nós conseguimos realizar muitas coisas, só que eu percebi que até agora a gente só viveu os meus sonhos. Isso. E os teus? Nossa, que forte. Uau. Lindo. Porque da mesma forma que eu estou aqui, porque ela tá ali me ajudando, eu tenho que entender que ela também é um ser humano. Sim. E que ela também tem os objetivos e os sonhos dela. Uau. Então eu tenho que também saber que vai chegar a hora que eu tenho que estar lá, do outro lado, ajudando para que ela possa também brilhar. Ser protagonista, né? Uau. Isso é algo que eu quero que você que está nos assistindo até agora, pense, reflita, você aí, porque às vezes a gente se empolga pelo resultado e porque para mim tá legal para todo mundo, mas não é bem assim, porque nós somos, como diz a Bíblia, uma só carne, então eu tenho que entender que os meus outros 50% também têm que estar bem, embora no meu caso é 95%, né? Sobrou só 5% para mim. Pessoal, muito obrigado, eu agradeço, e eu queria que você que está nos assistindo até agora entenda. Nós tocamos no ponto de fé da palavra de Deus, é porque nós acreditamos que você que também acredita em Deus como a gente, que Deus tem o melhor para você. Eu sei que existem várias correntes teológicas, nem todos concordam, mas eu prefiro essa corrente que quando ela trata o ser humano como Keter, que em hebraico quer dizer coroa. Nós somos a coroa da criação. E faça como o apóstolo Paulo. Posso tudo naquele que me fortalece. Então você vai participar desse treinamento, você vai seguir a Cláudia. Eu quero que você siga ela, porque assim, a transformação, ela vai começar para quem vai estar lá amanhã. @mentora Cláudia Cury Oficial. E eu já pesquisei, então assim, você colocou Cláudia Cury lá no Google, não se preocupe, você vai achar o site, você vai achar o Instagram, você vai achar tudo. É profissional, pode entrar lá, você vai encontrar, siga, assista 1, 2, 3, 4, 5 vezes, às vezes o mesmo vídeo, até você extrair todo aquele conteúdo que tem lá. Procure, eu vi até lá um lugar lá que você pode ir no site, lá tem um grupo VIP lá no WhatsApp, você também pode entrar lá, participar, porque isso é o que vai dar o suporte para você alcançar os seus sonhos, porque a fé você já tem, Deus já te deu sabedoria e agora o resto é com você. Faça a tua parte, porque eu sei que Deus está fazendo a dele, porque nós estamos aqui. Amém. E aqui é um propósito divino para a tua vida. Aproveite, Cláudia Cury. Minha esposa vai contar como que vai ser amanhã. Também, a gente deixa você ficar lá, dá um jeitinho. Com certeza. Meu convidado, por favor. Porque eu fiquei encantado com você. Eu posso convidar ele para ir? Pode, com certeza. Eu quero Desde de coração. que a Jo não fique com as crianças. Você já pensou? Louco pra ir, né? Morrendo de vontade, né? Convite, só esperando uma oportunidade, né? Aí ela fala isso, meu Deus do céu. Por favor, te espero lá, com todo o coração, com todo amor. Olha então só. vamos pra lá aprender com você. É o único que está recebendo o convite. Muito obrigado. E vice-prefeita Rosana, obrigado também, porque Eu que agradeço. Eu sei o quanto você tem lutado. Isso é verdade. E estar aqui quase meia-noite gravando não é qualquer pessoa que teria esse pique para chegar aqui, ainda ter esse ânimo e essa vontade, ainda ter uma janta para pagar para nós, que eu nem sei aonde vai ser, tá? Mas não se preocupa não. Eu fiquei muito emocionada, obrigada. Cláudia, de coração, que Deus continue te usando e te iluminando, e esse trabalho que você faz é fantástico. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.